professor, de acordo com a sua experiência técnica, né, a gente viu aqui na apresentação, quem acompanhou o início do programa, né, que o professor tem uma larga experiência, né, tem uma atuação grande. De acordo com a sua experiência técnica, como deve ser uma música que promove o bem-estar do ser humano e a comunhão com Deus? Já vimos aí, né, para estímulos para o comércio e tudo mais. Agora para É, para comunhão. pergunta E das agora, mais professor? complexas, né? Quando a Patrícia me convidou, ela me deu o tema e tal. Aí quando foi ontem que ela me mandou o roteiro, eu falei, Senhor, A gente tem que clamar o Senhor mesmo, é, Jéssica. Tem que clamar. tem que clamar ao Senhor mesmo. Olha, é muito complexo, porque nós temos a tendência de cair em discussões que são baseadas no conceito da sociologia da cultura. E as discussões acabam sendo resumidas ao que seria, vamos dizer assim, de forma simples, uma cultura própria para adorar e louvar a Deus, outra não é. Fica vamos dizer assim, nesses termos, e isso ganha um aspecto muito ruim na discussão, tá? Então, nós temos que pensar em princípios, tá? Um dos princípios importantes que nós temos que compreender é o de equilíbrio. Eu gostei da palavra que a Mayara também falou, bom senso, tá? Então, por exemplo, bem-estar. O que significa bem-estar da pessoa? Que a saúde completa da pessoa esteja sendo contemplada. Eu conheço pessoas que são, vamos dizer assim, fanáticos por academia. Fazem muita musculação todo dia e isso se torna uma obsessão. Isso não é equilíbrio, né? Eles não fazem essa atividade física que pode ser benéfica visando a saúde, mas se torna uma obsessão. Outras pessoas, por exemplo, focam muito só na parte de saúde emocional, principalmente hoje em dia que com a vida que nós estamos levando, a saúde emocional é um dos destaques da sociedade, como ter saúde emocional, né? Uhum. Então, acho que vocês estão entendendo, nós precisamos ter algum tipo de equilíbrio, algo que contemple a natureza humana como um todo. E isso é complexo. Eu não creio que há muitas pessoas falando sobre essa possibilidade com relação à música e seu uso nas igrejas, tá? Então, eu sou um músico de formação erudita, mas eu cresci na igreja, meu pai foi pastor, meus irmãos todos trabalhando com música na igreja, Sim. sempre com grupos vocais, corais, assim por diante. Então, pensa aqui comigo. Certas músicas vão nos dar mais estímulo físico. Isso é comprovado, Sim. não tem como, tá? Isso é fato, tá? É errado? Essa é a questão, né? O quanto disso, né? Então, por exemplo, deve ter também uma dosagem de equilíbrio nisso. Eu vou dar um exemplo prático. Na igreja onde eu sou ancião dos jovens, eu sou membro de uma igreja na cidade de Gero Coelho, 2 semanas atrás os jovens promoveram um culto de evangelismo no domingo à noite. Ao invés de fazer um culto JA no sábado à tarde, eles fizeram domingo à noite. E foi um culto, vamos dizer assim, guardadas as proporções, mas para o ouvinte entender, com uma proposta worship. Ele foi quase que só música, cantando o tempo todo, tal, com a banda, tal, legal. E depois teve uma pequena mensagem falada no final. Uhum. Foi legal, a gente ficava em pé, se movimentava, às vezes levantava a mão. Isso é importante, né? Mas nós não podemos viver exclusivamente nisso, tá? Então temos que pensar também, contemplar a importância de músicas que nos façam pensar, refletir, ter uma experiência mais intelectual sobre a religião e sobre Deus, tá? Então veja que a gente acredita que o ser humano é integral, ele não é separado, corpo e alma, aquele conceito grego, né? Sim. Então nós temos um aspecto físico, a gente tem um corpo físico e a gente tem reações físicas à música. A gente tem o emocional, né? Temos o intelectual
e temos também o espiritual, tá? Então, eu sempre vejo as pessoas falando, mas eu só gosto desse tipo de música. Eu fico, lamento muito por você. Você está perdendo a possibilidade de expandir a sua experiência, não só cultural, mas especialmente espiritual na igreja, ao limitar o seu gosto musical, tá? Então, nós teríamos que pensar um pouco mais sobre isso, né? Então, eu vejo, às vezes, algumas coisas que não funcionam, tá? A Bíblia mostra claramente o que acontece com o ser humano quando ele percebe que está na presença de Deus. E geralmente é uma resposta muito reverente, tá? Nós temos Isaías, Ezequiel, os profetas, Moisés e tantos outros, né? Eles estão na presença de Deus, eles se sentem, puxa, eu sou impuro e Deus é santo, perfeito, né? E existe aí sim as pessoas ficam paradas. Reverência geralmente é ficar mais quieto, tá? E às vezes a gente tem músicas que falam sobre a santidade de Deus, que deveriam nos colocar nessa atitude de curvar-nos diante de Deus, mas a música ela é de intensidade rítmica, forte, alta, e não funciona. Você está entendendo? Ao mesmo tempo, nós temos, por exemplo, na Bíblia, momentos de grande exultação, que as pessoas estão, uau, felizes, eufóricas, nossa, olha o livramento que Deus nos fez. E elas se movimentam. A gente tem essa controvérsia do uso da dança na religião cristã. A Bíblia não explica que tipo de dança que era, mas as pessoas se movimentavam, né? Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, quando terminou, foi um grande momento ali para o povo hebreu saindo do Egito. Miriam e as mulheres, elas cantam e se movimentam. A gente pode pensar que a dança delas era mais ou menos uma brincadeira de roda, como a gente pensa assim. A gente tem nas culturas orientais algo hoje que é provavelmente similar, serve de referência para a gente entender o que elas faziam. Então tem movimento. Eu estou alegre, feliz, de agradecimento. Mas quando eu quero falar sobre Deus, a adoração em si, né? A Bíblia faz distinção entre adoração e louvor. Louvor é minha gratidão específica a Deus. Atravessamos o Mar Vermelho em segurança, os egípcios vieram atrás da gente, Deus fechou o Mar Vermelho em cima deles, eles pereceram. Estamos livres, libertos. A exultação, eu pulo de alegria, e eu pulo de alegria mesmo. Quando eu me coloco na presença de Deus, isso é adoração. Eu estou falando de Deus, especificamente. Quem Deus é? Quem é esse Deus? É o Deus infinito, é o Deus criador, é o Deus restaurador, né? É o Deus puramente santo. Eu gosto demais do chamado de Isaías, no seu livro, capítulo 6, que fala, ele tem a visão do trono de Deus, ele fala, nossa, ai de mim, eu sou homem de lábios impuros. Ele está querendo dizer que a mente dele é suja. É exatamente isso que está implícito ali. E aí o que ele sente? Eu preciso ser purificado. Isso é adoração. A adoração verdadeira, por isso que Apocalipse 14, né, as 3 mensagens angélicas são tão importantes para nós adventistas, elas falam de uma adoração que transforma. Quando nos colocamos na presença de Deus, nós deveríamos ser fulminados, porque essa é a realidade. Mas Deus, na sua imensa graça e misericórdia, nos preserva e a sua presença nos santifica, nos purifica. Então, vem um anjo lá, tira uma brasa viva do altar de Deus e purifica os lábios de Isaías. Que coisa linda! Então, nós devíamos saber melhor utilizar a música para ter essa variedade de estímulos e experiências nos nossos cultos. Olá, um grande abraço para você que está aqui acompanhando a nossa programação. Quero oferecer para você um presente que é muito especial, super recomendado aqui na nossa Escola Bíblica, muito buscado também por quem procura aqui as nossas redes, as nossas mídias. Estou falando da revista Fique Leve. Gente, é um presente maravilhoso que vai fazer muito bem para a sua saúde, e qualidade de vida, os 8 remédios da natureza. Você sabe, né? Você vai consultar aqui a revista e vai encontrar quais são eles. Vou citar alguns, vou dar algum spoiler para você
por aqui, ó. Saúde física. Por que a água é tão importante para o nosso organismo? Sabia que a água é muito importante para o nosso organismo funcionar bem, tá? E você precisa estar bem hidratado? Aqui você vai encontrar saúde mental, como lidar com as doenças da obesidade, transtornos alimentares, por exemplo, como lidar com eles. Quer agora mesmo o seu exemplar da revista Fique Leve? Peça então no nosso WhatsApp da Escola Bíblica 12982444449. Tá aparecendo aí para você, né? 12982444449. Você pode pedir também no site biblia.com.br. Fique leve, essa vai te fazer muito bem.